Tarde. Vamos iniciar mais um dia, mais uma aula, certo? E vamos avançar nos estudos, que é fundamental para a gente ter, assim, um próximo bimestre com mais êxito ainda, certo? Vamos lá. A gente está trabalhando já a Europa Oriental. Já viajamos no primeiro bimestre pela Europa Ocidental, certo? Vimos que a Europa Ocidental tem a economia mais forte, mais industrializada, né? E estamos viajando agora pela Europa Oriental, ou leste europeu, né? Também conhecido como leste europeu, certo? Vou dividir a tela agora aqui e vamos lá. Estão vendo? Estão, né? Tá dando para ver. Olha, a expansão e queda do socialismo no leste europeu, certo? Só para voltar um pouco da aula de terça, só para a gente ter o contexto melhor, certo? Parece que chegou alguma aluna aí. Chamile. Jamile. Vamos lá, continuando. Vamos lá, olha só. Terminada a Segunda Guerra Mundial, os países vencedores, Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, estabeleceram tratados políticos que dividiram o continente europeu em dois lados. Um lado capitalista, sob a influência dos Estados Unidos, e um outro lado socialista, sob a influência da União Soviética. E aí, nessa dualidade, né, dos dois lados, criou-se o que se chama de Guerra Fria, certo? Essa divisão territorial trouxe significativas mudanças políticas e econômicas à Europa e ao mundo. Os soviéticos, além de implantar o socialismo nos países situados entre a União Soviética e a Alemanha, conseguiram recuperar territórios que haviam sido perdidos em troca de sua retirada dos confrontos da Primeira Guerra Mundial, certo? Continuando aí, então os soviéticos, eles, além de implantar o socialismo nos países, né, alinhados, né, situados entre a União Soviética e a Alemanha, conseguiram recuperar seus territórios, né, que tinham perdido na Primeira Guerra Mundial. Continuando, a partir do final da década de 40, os países do leste europeu tornaram-se um a um socialistas, repúblicas socialistas. Nesses países, com exceção da Iugoslávia e da Albânia, o socialismo não foi resultado de uma escolha do povo e de seus governantes, como na União Soviética, e sim uma imposição política. Em meados da década de 50, 1950, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, Iugoslávia e Albânia, além de parte da Alemanha, constituíam países de regime socialista liderados pela URSS. Então, vimos que a influência soviética avançou bastante nesse período aí, né, no pós-Segunda Grande Guerra Mundial. E aí muitos países se tornaram socialistas, né, devido a essa influência, certo? Embora o regime socialista tenha comandado autoritariamente a vida dos cidadãos, essa população obteve melhorias significativas em seu padrão de vida. O desemprego e o analfabetismo foram praticamente extintos. O acesso à educação e à saúde pública de qualidade foi universalizado, certo? Olha só, então, isso aqui, mudanças e queda do socialismo no leste europeu. Então, aqui é a linha da influência soviética, né, sobre toda a parte oriental da Europa, certo? E aí a gente vai ver, vamos na sequência. Essa aqui, ó, essa posição A aqui, observe no mapa A. O A, justamente, esse primeiro mapa, as transformações territoriais que resultaram na Primeira
Guerra Mundial, marcadas pelo surgimento de novos estados e o desmoronamento dos impérios russo, alemão e austro-húngaro. Em seguida, compare-as com aquelas decorrentes do segundo conflito, mostrado no mapa B, certo? Então, aqui, essa derrocada dessa transformação que houve aqui no território, né? O surgimento de novos estados, já criou-se uma celeuma territorial. E aí já é um mote, né? Para o segundo conflito, a Segunda Grande Guerra Mundial, certo? Então vamos lá. No entanto, faltava para os países socialistas a diversificação industrial e de mercadorias, pois a ênfase excessiva do desenvolvimento das indústrias de base, principalmente a bélico-militar, olha aí, ó, investiram muito em armamento, né? Esqueceram da dinâmica da economia, dos outros tipos de indústria, acabou se sobrepondo a outros investimentos, como indústrias de bens de consumo e tecnologia. O resultado foi uma situação contraditória, em que a superpotência era competitiva em produtos sofisticados, em geral com finalidade bélica, ó, armamento, mas se via incapaz de produzir eletrodomésticos de qualidade ou suprir a demanda de itens básicos simples, como roupas e alimentação. E isso aí que foi a base para a ruína do Império Soviético, da União Soviética, né? Vamos lá. A agricultura passou a apresentar baixos índices de produtividade, tá vendo? Obrigando o governo a destinar maiores investimentos, subsídios agrícolas e a importação de alimentos. Tá vendo? Além disso, a Guerra Fria acabou exigindo da União Soviética gastos militares cada vez mais onerosos, a fim de garantir seu poder perante as repúblicas socialistas, assim como diante de seu principal rival capitalista, Estados Unidos. Para mostrar a força, né? Eu tenho a força, vocês têm que estar comigo. Isso era a União Soviética, a ideologia. Olha só. Então, após a Segunda Guerra Mundial, o mapa B aqui, mostrando, né? Já a nova divisão do mapa europeu aqui, ó. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, tá vendo? Como é que estava aqui? Vamos lá. A Letônia, a Estônia, a Lituânia já aparece, né? Nesse mapinha aqui, esse mapa aqui, ó. Desculpa, esse mapa aqui mostra, né? Que, ó, a Alemanha foi dividida em República Democrática Alemã e República Federal Alemã, isso no período da Guerra Fria, né? Estônia, Letônia, Lituânia, Ucrânia, Geórgia, Azerbaijão e Armênia foram incorporados à União da República Socialista Soviética. Houve uma incorporação, tá vendo? Ó? Então, a União Soviética foi com muitas repúblicas, forte, né? Por isso, esse período foi tão assim de tensão, porque a União Soviética estava com muito poder, no caso socialista, e os Estados Unidos estavam com a influência dos demais países capitalistas. E aí houve a Guerra Fria. Mas nunca houve confronto direto, como eu disse. Na segunda metade da década de 80, iniciaram-se em vários países socialistas declarações de abertura política e econômica, culminando, por fim, no declínio do sistema socialista, na desintegração da própria União Soviética. Abriram-se as portas à democratização do leste europeu e à economia de mercado, ou seja, ao capitalismo. Então, os países do leste europeu, com a crise econômica da União Soviética, com a estagnação, né, da falta de investimento em indústria de bens de consumo direto, tecnologia e de alimentos, trouxe as ruínas da União Soviética. E aí os países começaram a se tornarem independentes, né, dessa junção aqui. E aí a Letônia, a Estônia, a Lituânia, dos países, vamos dizer, esses três países aqui, foram os primeiros que se desmembraram. Depois veio os outros. Vieram os outros. Certo? Na década de 2000, os países do leste europeu passaram uma fase de intensos problemas econômicos. Alguns deles tiveram suas economias fortemente abaladas e outros estavam em processo de recuperação. Hoje são chamados de economia de transição, por causa desse período que passaram com o socialismo. Embora na atualidade contem com maior participação política, os cidadãos do leste europeu vêm convivendo com uma acentuada disparidade de renda,
e muitos problemas sociais, como desemprego, enfraquecimento das instituições públicas, desculpa. Por esse motivo, a recente inserção de ex-repúblicas socialistas da Europa Oriental na União Europeia tem gerado grandes expectativas, tanto para os novos ingressantes, quanto para os antigos membros desse bloco, né? Por quê? Porque quem tem a economia forte, como o leste europeu, né? Desculpa, o leste europeu não, como a Europa Ocidental, né? Os países como França, Itália, né? Temem, né, essa junção, porque eles acham que esses países de economia mais fraca do leste europeu pode sobrecarregar, né, a União Europeia. Isso aí é uma discussão ainda, ok? A Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. O que é a CEI? É composta pelos países que deixaram, né, de ser da República da antiga, extinta União Soviética, União da República Socialista Soviética. Se desmembraram e aí formaram depois a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. O que é a CEI? Comunidade dos Estados Independentes. Foi criada em 1991, com a participação de 15 países. Em 2009, a Geórgia retirou-se da comunidade por problemas políticos com a Rússia, tá vendo? Outros países também deixaram de fazer parte dela. E, desse modo, atualmente a CEI conta com apenas 11 países membros. A CEI é um bloco político e econômico criado com o objetivo de manter a cooperação entre as redes repúblicas socialistas soviéticas, de modo a colaborar para que a transição da economia planificada para a economia de mercado ocorresse sem maiores problemas, tá vendo? Então é por isso que chama de economia de transição. Por quê? Porque passaram muito tempo com a economia planejada e agora são economia de mercado, certo? As economias das antigas repúblicas soviéticas possuem grande dependência das estruturas produtivas e do mercado consumidor da Rússia, tá vendo? Depende muito da Rússia. Desse modo, uma crise econômica ou política na Rússia acabaria se refletindo em todos os países da CEI, Comunidade dos Estados Independentes, ok? O papel da hegemonia russa na CEI e a importância estratégica dos países do bloco para ela podem ser observados no fato de o governo russo manter tropas militares em alguns desses países, tá vendo? Para o que dizer, ó, a gente é forte e vocês têm que estar conosco. A interferência russa nos países do bloco aumentou com o ressurgimento do nacionalismo e de movimentos separatistas no interior de várias repúblicas, como na região da Chechênia, que eu havia já comentado para vocês lá no início, na porção sudoeste do território russo, entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, além da Abkhazia, que diga, e da Ossétia do Sul, República da Geórgia e da Ucrânia, com a Crimeia. Neste último caso, a Ucrânia representa importante papel estratégico, pois seu território é atravessado por oleodutos e gasodutos, com os quais a Rússia abastece a Europa Ocidental com combustíveis fósseis, tá vendo? Então, essa região aí da Ucrânia, né, é importante para a Rússia. Por isso que a Rússia, de vez em quando, entra em atrito com a Ucrânia. Ok? Pessoal, vou interromper aqui a tela agora. A aula já acabou, né, professor? Certo, calma. Eu vou passar para vocês agora. Daqui a pouco eu vou passar a atividade de vocês, certo? Tá a semana para que vocês façam a atividade, ok? Derek também chegou agora. Chegaram atrasados alguns alunos, hein? Ellen Maria e Derek, né? Depois eu boto a presença de vocês. Ó, daqui a pouco eu vou fazer isso, ok? Desculpa aí, às vezes na gravação... Tava só, o horário era de 4h15. Tá ok. Não, o horário é era 3h45 às 4h15. Porque você não prestou atenção lá.